Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Olha só que coisa boa, a quantidade de conteúdos que têm sido colocados no ar, aqui através da nossa central de comunicação, no nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, para você assistir, para você curtir, para você compartilhar, para você enviar para aquelas pessoas que você conhece que precisam ouvir a palavra de Deus ou para que também precisam, aquelas pessoas que também precisam ouvir assuntos do dia a dia, assuntos que são vinculados, nesse caso do nosso programa, aos jovens e que também estão conduzidos, como tudo, aliás, no nosso meio, pela direção do Espírito Santo. Então, estamos começando agora mais um Os Dias da Minha Mocidade. E esse programa que está aqui, você está vendo, uma turma muito bonita que está conosco aqui, participando desta edição do programa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar apresentando a pessoa que é a nossa convidada, está aqui do meu lado, para participar dessa edição do programa e falando sobre o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje é um tema que ele é importante para que muitas pessoas, e sobretudo jovens, saibam como lidar com isso, que é ansiedade. Ansiedade é nosso tema. E eu quero convidar você a estar atento para esse tema, para aquilo que nós vamos tratar aqui. Então vamos lá. Ao meu lado aqui está a doutora Andressa Prates. Não é isso, Andressa? Isso, pastor. Andressa é psicóloga. Fala um pouquinho, Andressa, da sua experiência profissional. Eu sou formada há mais ou menos 12 anos, trabalho com clínica e trabalho muito com transtornos de ansiedade. Na clínica nós vemos esse fenômeno constantemente, com muita frequência, e é de interesse social discutir tudo isso, principalmente o jovem. É um assunto que permeia a vida e a realidade de quem está começando a vida e tomando decisões. Eu acho que falar de ansiedade é falar de um tema bem atual, né? Bem presente na vida de muita gente e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, não é isso? Isso é pertinente, principalmente porque hoje nós temos a aceleração dos meios de comunicação, da relação com o tempo. Esses fatores interferem na nossa visão de mundo. Como é que a gente se vê diante das nossas realizações, daquilo que nos cobram, e isso pode sim desencadear uma sensação de perigo, de medo que tem a ver com a ansiedade. Muito bem. Bom, vamos conhecer então os nossos jovens, os jovens que estão aqui hoje. Você já percebeu que o cenário está um pouquinho diferente das duas primeiras edições? É isso mesmo, nós estamos aperfeiçoando. Aliás, eu quero contar um segredo para vocês. Quem prepara esse programa, quem roteiriza, quem organiza, são jovens. A gente só vem aqui, a pessoa que está convidada, a Andréia, que está comigo aqui agora, que eu já vou falar dela. A gente vem aqui para apresentar, mas quem organiza tudo são jovens. É um programa feito para jovens e é feito por jovens, tá certo? Então a gente já deu uma mutada um pouquinho aqui no cenário e tal, tá melhorando, é isso mesmo. Estamos seguindo sempre em frente. Comigo aqui também, minha colega Andréia Thalma, jornalista, que já está desde da primeira edição, né, Andréia? Exatamente. E que está com a gente hoje para a gente ver se a gente consegue extrair alguma coisa da Andressa e dos jovens que estão aqui, né? Com certeza, pastor. É uma alegria estar de novo aqui, poder participar desse programa tão maravilhoso para os jovens, né? Os Dias da Minha Mocidade. Então, a paz do Senhor, pastor, aos jovens que estão presentes, a nossa convidada Andressa, e também aos nossos telespectadores, né, que estão nos honrando aqui em nos assistir. E eu vou aproveitar, pastor, e vou apresentar os nossos jovens, né? Nós temos aqui no estúdio hoje a Fernanda Guimarães, ela é do Moby Dick, da ICM Moby Dick. Temos também o Gustavo Lira, da ICM Grande Vitória, o Henrique França, da Praia da Costa 3, a Lara Ronsetti, da Igreja da Mata da Praia, e a Vivian Germano, da ICM Santa Lúcia. E eu vou aproveitar que a Vivian está do seu lado, pastor. Ela vai fazer a primeira pergunta. Já vamos começar a desenrolar o tema ansiedade. Vamos lá, Vivian. Pastor, Andressa, esse tema da ansiedade é um tema que hoje acomete muitas pessoas, inclusive indiferente de faixa etária, posição social, e há algumas dúvidas quanto à definição da ansiedade. Inclusive no meio espiritual, cristão, né?
Alguns, às vezes, têm dúvida se isso é uma questão espiritual, né, de deficiência, de problema espiritual. Então, a minha pergunta, Andressa, é: o que de fato é a ansiedade? A ansiedade, ela é caracterizada como uma doença? Então, Vivi, excelente pergunta, e ansiedade não é doença. Ansiedade é uma estratégia de defesa que todo vivo tem. Então, diante de um perigo, todo vivo vai manifestar uma sequência de comportamentos para se proteger ou para que ele fuja do perigo, luta ou fuga. E essas estratégias se apresentam também no humano. Porém, nós somos dotados de uma capacidade superior de pensar sobre nós, não é diferente dos outros. Então, quando a gente percebe essas sensações, nós damos uma conotação a isso. Dependendo da frequência, duração e intensidade, esses sintomas podem sim causar um transtorno, porque ao invés de colocar um motivo para agir, bloqueia a ação. Nesse caso, sim, nós começamos a lidar com um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, que é a TAG. Deixa eu... Você respondeu aqui, Andressa, e você usou duas expressões que, de fato, são reações naturais, né? Que é você combate ou você usou ação ou... Luta ou fuga. Luta ou fuga, pronto. Uhum. É isso aí, luta ou fuga. Então, você parte para enfrentar ou você foge daquilo ali, tá certo? Então, pelo que você está dizendo, a ansiedade, ela... por favor, diga se é isso mesmo, se eu conseguir compreender bem. A ansiedade é uma reação natural do organismo, e aí quando eu falo do organismo, do ponto de vista mental, psicológico, emocional e até físico, que acaba havendo um reflexo físico também, ela se dá exatamente como um reflexo de uma ou da outra maneira a algo que se apresenta. Sim, vou dar um exemplo, assim, porque exemplo a gente sempre fixa melhor e compreende. Imaginemos uma pessoa, e para o cérebro é isso que está acontecendo, fugindo de uma fera numa floresta, ok? Seria isso que estaria acontecendo. Imagine se você tem que fugir de uma fera, você precisa correr muito. Velocidade precisa de força da musculatura, compreende? Então o coração vai bombear mais sangue para irrigar essa musculatura mais. O que é que vai acontecer? Taquicardia. E logo a respiração vai ficar curtinha, imagina se está correndo. Se está fugindo, você pode carregar mais peso? Não, menos peso. Quanto mais leve, maior a fuga. Então vai dar vontade de eliminar peso, dá vontade de ir ao banheiro, né? O xixi, dá vontade de eliminar suor, dilatação da pupila, um outro sintoma, porque vai possibilitar visualizar as laterais para se vigiar. Todas essas estratégias, alterações fisiológicas, têm como objetivo permitir essa fuga com eficiência. Permitir a fuga. E não é para te prejudicar, é para te proteger. Porém, nós não estamos numa floresta fugindo de uma fera, não é essa a realidade. O que muitas vezes está acontecendo é que a nossa capacidade de imaginação de um futuro ou lembrança de um passado traz para a nossa realidade uma sensação de um perigo inexistente. Nesse caso, sim, nós vamos compor uma realidade interna que nos ameaça. Logo, essas reações para a fuga não são eficientes, porque você não tem de onde fugir. É como se você tivesse uma cadeira de balanço, você se movimenta, mas não sai do lugar. É inútil, então. Ao invés de estar protegendo, está prejudicando. Por quê? Porque às vezes você tem que agir em uma situação, por exemplo, que você não tem escape físico, né? Às vezes traz à lembrança um evento desagradável ou cria uma possibilidade futura que vai te ameaçar. Essas situações cognitivas vão despertar nesse corpo essa reação novamente. Só que você às vezes não prestou atenção no que pensou, no que lembrou. Só prestou atenção na taquicardia. E aí leu o quê? Pronto, um infarto. Daqui a pouco já era para mim. Essa percepção vai agravar a reação de medo, concorda? Porque tem mais um alerta. Eu estou passando mal. Aí lá vai mais cortisol. Logo mais reação de enfrentamento. Aí nós temos um agravamento do quadro, a intensidade dos sintomas,
a pessoa ter uma leitura de que está passando mal. Interessante quando você fala assim, pode parecer um problema de outra ordem, como se fosse espiritual, a pessoa não tem autocontrole. Essas reações, elas não são da ordem deliberada do córtex cerebral, não é isso. Elas estão no nível automático. Então o sujeito não fala assim, para coração de bater, eu não estou com... E vai funcionar, isso não existe. Ele não vai dar uma ordem e o corpo vai obedecer, não. Ele está sofrendo essas ações, apesar de ser para protegê-lo, ele não tem controle disso. Logo, ele não tem culpa, concorda? Essa coisa de se censurar, de dizer assim, por que eu sou tão ansioso? Mas não tem fulano, é super ansioso. Não precisava ser assim, tinha que confiar, mas calma. Os fatores que levam a pessoa a observar um evento como perigo, às vezes estão para além da consciência dele, ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes sabe, por exemplo, passei numa rua e sofri um assalto. Toda vez que eu passo naquela rua, eu lembro desse evento e aquilo me causa um mal-estar, ok? Mas às vezes não, estou numa situação tranquila, relaxada, geralmente quando relaxa, vai para casa, vai descansar, e aí se manifestam as reações de ansiedade. O que está acontecendo? Puxa, não tinha nada acontecendo, meu dia estava comum. E de repente esse incômodo, essa sensação desagradável. O que eu posso fazer por isso? Então observar os gatilhos e cuidar da história de vida. Por quê? Porque a reação de ansiedade tem a ver com medo. Lembra que tem um perigo externo? Uma ameaça que de alguma forma teve essa leitura no seu corpo? Então, tem a ver com medo e preocupação. Essas duas regiões do cérebro são ativadas nessa situação. Se o medo está coordenando a preocupação, as ideias terão conteúdo prejudicial ao sujeito, concorda? Pensa bem, quem está ansioso acha que os eventos futuros vão dar errado. Geralmente altera as cognições no sentido de, um exemplo muito comum, encontrou com alguém, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, cumprimentou a pessoa não respondeu ao cumprimento. E aí? Tá vendo? Fulano nem me ouviu, ou nem quis falar comigo. E começa a elaborar uma série de hipóteses para aquela situação e geralmente essas hipóteses colocam o sujeito como prejudicado. Então, será que eu fiz alguma coisa? O que eu fiz? Puxa vida, o que eu fiz contra a fulana? Já sei, foi aqui. Não. E vai o dia inteiro, o tempo passa e o evento é o foco da atenção do sujeito. Ele está sofrendo com aquele perigo que está acontecendo dentro dele. Aí continua as hipóteses até chegar um momento que, quer saber, eu também achava que era isso mesmo. Já desconfiava, não gostava muito de mim, é sempre assim, eu nem sei por que as pessoas me tratam desse jeito e eu sou tão... E sofre. Depois, se for perguntar, pode ser que a pessoa nem ouviu ou respondeu baixinho. Andressa, desculpa interromper, mas isso então tem relação com os nossos pensamentos? Diretamente, porque uma das reações de ansiedade é preocupação. Isso acontece na ordem cognitiva dos nossos pensamentos. Esses pensamentos terão um conteúdo ansiogênico que vai fazer o sujeito sofrer, porque ele recorta uma situação real e compõe uma narrativa em cima daquela situação, e essa narrativa o prejudica. E ele dá essa narrativa valor de verdade, isso está acontecendo internamente. Lá, externo, tem um evento, a pessoa não respondeu. E pode ter sido uma série de porquês que não tem nada a ver com o sujeito. Pode ser que naquele dia ela não estava muito bem, como todo mundo um dia não estava muito bem. E, invariavelmente, isso termina numa conversa com o pastor. Pastor, acho que eles entram no assunto. A irmã fulana não fala comigo. E eu não sei o que eu fiz. E a irmã fulana fica surpresa. O quê? Nem reparei que eu não falava com ela. Eu acho que eu falei. Eu tenho experiências desse tipo, assim, de ser procurado com essa conversa, com essa... apresentando esse sintoma ou esse fenômeno, e que eu falei assim, vem cá, você já procurou a irmã e conversou com ela sobre isso? Não. Então vai lá e pede perdão para ela. Não, eu pedi perdão, não fiz nada com ela, fiz por isso mesmo. Vai lá e pede perdão para ela por não ter feito nada com ela
e ter chegado nesse ponto de vocês duas. E as duas se tornaram grandes amigas, assim, para a gente concluir aqui. Agora, olha só, Andressa, a gente tem a participação de jovens de todo o Brasil que mandam para nós contribuições na forma de experiências ou perguntas. E a gente vai ver agora o que os jovens, a gente ouve aqui. Quando a gente está no ar, a gente ouve. E o jovem vai falar aqui, nós temos uma participação, vamos ver quem é? Fala, jovem. A paz, Senhor, me chamo Raquel, sou da Palhoça 2 e eu gostaria de perguntar sobre a ansiedade na vida do jovem com relação à vida profissional. Hoje nós vivemos um mundo de incertezas, né? Não sabemos como vai ficar essa questão, então eu gostaria de perguntar a respeito disso, como nós podemos colocar isso diante do Senhor. Amém? Paz, Senhor Jesus. Palhoça, lá no sul do Brasil, salvo engano, Santa Catarina. E olha só, a irmã faz uma associação entre essa questão de ansiedade e colocar nas mãos do Senhor. Né? Sob o ponto de vista da psicologia, a bênção do Senhor, o recurso do Senhor é um recurso válido e que de fato é eficaz no combate à ansiedade? Uma vez que a ansiedade, ela desperta diante do perigo, uma ameaça, uma sensação de insegurança. Se a pessoa tem um apoio, né, se ela está segura em algo, sim, pode ser um fator de proteção. A fé é um fator de proteção reconhecido. Sim. Mas muito bem. Andréia, o que a gente tem mais? Vamos conversar com os jovens do estúdio, né? E nós vamos falar agora, com o Henrique. O Henrique vai fazer, na verdade, uma pergunta para a Andressa, mas o pastor também pode interagir com ele. Andressa, e quando é uma situação que a gente até domina? Por exemplo, eu já tenho um domínio em falar em público, mas mesmo assim eu sinto taquicardia, sinto ali as mãos suarem. Isso é um sintoma de ansiedade? E se não for, isso é causado por quê? Andressa, se você responder, eu vou agradecer, porque eu também, às vezes, tenho que falar em público e, às vezes, fico ansioso. Falar em público é um desafio para o humano, tá? Porque é se colocar no olhar do outro e se dispor a ser avaliado. E isso nos ameaça, porque o olhar do outro pode ser qualquer coisa, né? Essa incerteza. E não quer dizer que você é menos capaz. Veja bem, Henrique, sim, isso é ansiedade, mas não necessariamente um problema. Lembra que a gente conversou? A ansiedade está ali para te proteger, para te colocar para agir. Porque você sabe falar em público, mas você precisa estar investindo no conhecimento que você vai falar, não é? Você precisa se preparar. Toda essa produção é efeito de uma ação de preparo, que a ansiedade está ali para te ajudar. Você vai investir em fazer bem, desenvolver habilidades para. Ok? Então, até que ela te bloqueie, ela não é um problema. Agora, não é porque você sentiu taquicardia, suor frio, ficou com a respiração ofegante, que você não é capaz de fazer isso. E pode fazer muito com tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso que ele falou. Existem técnicas que você pode utilizar para, de certa forma, descarregar essa ansiedade ou para você ter isso especificamente no caso de falar em público, tá? E aí, no caso dos jovens, você tem a faculdade, onde você tem que apresentar um seminário, ou mesmo a igreja. Eu recebi uma bênção que a primeira vez que eu preguei na minha vida faltou luz. Então, ninguém me via. Eu só tinha uma velinha em cima do púlpito, num trabalhinho, e que era só para eu ler ali o texto da Bíblia, e foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Faltou luz na igreja, faltou no bairro. Né? Tá tão ruim a mensagem que faltou luz no bairro. Mas a pergunta é a seguinte: nós podemos, por exemplo, porque você falou uma expressão aqui que para mim foi notável sobre isso. Se você tem segurança, na medida em que a segurança existe, ela ocupa o espaço antes ocupado pelo medo, e você passa a ter menos ansiedade, ficar mais tranquilo, ou ter menos essa preocupação naquilo que você vai executar. Então, por exemplo,
quando eu digo de técnicas ou de possibilidades, se você vai falar em público e você tem umas anotações de tópicos que você vai utilizar para fazer aquela abordagem, outras, eu já ouvi alguma coisa do tipo você segurar uma caneta e meio que você descarrega isso em cima da coitada da caneta que não tem nada a ver com isso. Mas isso existe? É possível contornar essa ansiedade de falar em público com alguma técnica? Sim, existem, né, muitas técnicas. E aí uma delas, Henrique, a gente nós podemos controlar nossa respiração, que já ajuda a controlar essas sensações, tá bem? A primeira é você não ler essa sensação como um problema. Essas reações, elas não são suas inimigas. Elas estão aí para te enviar uma mensagem. Decodifica a mensagem que elas vão aliviar. Outra coisa, repara que quando você começa a contar a cardia, você começa a sentir que não está sob controle mais das suas reações. E daqui a pouco eu vou tremer. E daqui a pouco eu vou gaguejar. Não é mais ou menos assim que acontece? Então tenta inspirar, segura um pouquinho, conta até 3, expira com tranquilidade. Assim você vai ensinando que está tudo bem. Isso para qualquer situação ansiogênica funciona. Como um começo. Toda ansiedade vai ser resolvida com respiração? Não. Alguns quadros nós vamos precisar de outros recursos. Mas o falar em público, principalmente já que você tem essa desenvoltura, provavelmente você pode relaxar um pouco mais, observando com mais distância os seus sintomas, como se você fosse uma terceira pessoa vendo você. Outro fator muito interessante de quem tem alto desempenho, porque se exige muito, um padrão de excelência muito alto. Veja bem, se eu não me permito errar um tanto, olha como fica difícil fazer algo. Se eu não posso, não sei, uma gaguejada, esquecer um texto, uma palavra que não vem, como é que eu posso realizar uma tarefa que tem que ser com perfeição se eu não sou perfeito? Então, permitir o erro como possibilidade e como integrante de um processo de aprender, porque errar é aprender, também alivia essa pressão, essa carga de ter que dar certo. E a gente fica mais tranquilo. Logo, esse medo vai ser reduzido. Ele não tem tanta ação, porque é o medo de o que vão dizer quando ouvirem. Eu não sei o que vão dizer quando ouvirem. Mas a gente pode lidar com isso, não pode? Muito bom. Eu fico imaginando Moisés na frente da sarça que ardia, e a Bíblia diz que Moisés era um homem de língua pesada. Língua pesada, há quem traduza como uma gagueira ou uma pessoa que tinha dificuldade de falar, e por isso Arão estava sempre com ele. Mas digamos que Moisés fosse gago. E um gago nervoso é um negócio meio difícil, né? E ali na frente da sarça, e Deus falou assim, você vai agora e vai tirar meu povo do Egito. Não era brincadeira, não. Moisés tinha motivo para ficar ansioso, né? E a conversa com o Senhor ali foi uma conversa séria. Mas foi só para descontrair. Vamos lá. Vamos ver o que os jovens têm a dizer? Fala, jovem. A paz do Senhor, meus irmãos, minha experiência com o Senhor se trata dos meus estudos. Ali em 2012, eu fui diagnosticada com síndrome de pânico e ansiedade, o que me limitou a muitos afazeres. Inclusive, eu fiquei sem estudar 1 ano e meio. E durante esse tempo, eu lembro que minha professora da classe dos adolescentes, ela me contando, disse que o seu filho, antes de ir à escola, se colocava de joelhos e clamava ao Senhor para que desse uma bênção aos seus estudos. E quando eu voltei a estudar, depois desses 1 ano e meio, eu, lembrando disso, me colocava de joelhos ao Senhor, clamando ao Senhor por este motivo, né, para que me ajudasse nessa minha dificuldade. E em 2018, graças ali ao Senhor, eu me formei e glorifico ao Senhor pela vitória concedida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém. Andressa, 1 ano e meio sem estudar. Uau, mas os prejuízos são grandes. São grandes, né? Sim, é muito frequente, não apenas sem estudar, às vezes a pessoa não consegue trabalhar, não consegue comparecer nos seus compromissos, aí nós temos um transtorno, ok? O transtorno é
Ele comparece quando você não pode fazer o que deve fazer. Aí nós estamos lidando com algo que precisa de tratamento. E não impeça isso. Vá ao seu tratamento. Ele vai te fazer bem. Vai descobrir o que é que essa mensagem quer dizer para você. O que essa limitação diz da sua existência. Como assim essa escola traz tanto desconforto? O que é estudar? O que é essa escola? O que isso significa? O que esse desempenho tem para dizer da pessoa? É muito frequente pessoas que sofrem muita cobrança sofrerem também de muita ansiedade. Alguns fatores que levam as pessoas a terem mais tendência a apresentar esse sofrimento estão na infância. E muitas vezes a pessoa mal se lembra desses eventos, porque é na infância que se aprende a lidar com segurança e medo. Ok? Então, se a infância tem como fato negligência, rejeição, abandono, violência, nós vamos ter adultos mais vulneráveis a transtorno de ansiedade, porque diante de um perigo, a sensação de que eu não posso lidar com isso, ela se apresenta. Aquela criança vulnerável vai dizer, olha, isso é muito para você. Lembra disso? Portanto, a pessoa não tem tanto controle assim. Por que eu reajo assim? Você nem lembra, porque eu tenho um circuito cerebral que aprendeu a funcionar assim, numa época que quem devia te proteger lá não estava. Ou você não podia confiar. Se isso aconteceu na sua história de vida, provavelmente para você um desafio vai trazer muito mais dor, muito mais sofrimento. Tanto é que o mais interessante para prevenir a ansiedade é cuidar da infância. Muito Cuide bom. de uma criança. Cuidar da criança, isso traz um aspecto positivo. André. Tem um conselho para as mães, né? Isso, já fica temos aqui. Um conselho aqui da nossa querida Andressa. E agora, pastor, vai ser pergunta de psicóloga para psicóloga. Opa! Lara, pode fazer essa pergunta. Não era para ter contado, André. Andressa, algumas formas em que a ansiedade ela se manifesta no nosso corpo, elas já foram citadas. Mas será que você poderia falar um pouco melhor e um pouco mais sobre quais são os piores sintomas da ansiedade e também as maneiras como forma de tratamento? Algumas estratégias você citou, né, como técnica de respiração, relaxamento, mas se existem outras formas também, né, de tratá-la e estratégias que podemos criar no nosso dia a dia para poder amenizar esses sintomas. Ótima pergunta, Lara. Preparada. Então, Lara, sim, os sintomas que geralmente incomodam mais é ataque cardíaco, porque muitas vezes parece que é pré-infarto, né? Às vezes as pessoas vão pronto-socorro achando que estão infartando, chega lá, depois de todos os exames é concluído ansiedade. Ok? Então, incomoda muito. Um outro sintoma que incomoda demais são os pensamentos intrusivos, esses que vão e vêm. Principalmente quando você quer relaxar sobre o mesmo tema, ele se repete, e eles vão incomodando. Eu não queria pensar nisso, mas não consigo parar de pensar. É um outro sintoma que dá muito trabalho, a ansiedade. As náuseas também trazem muito incômodo, porque a pessoa altera a sua alimentação e ela não tem controle sobre isso daí. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Psicoterapia e, em alguns casos, aliar a medicação. Definido. Alguns exercícios, sim, olha. Vamos trabalhar os pensamentos, porque esses pensamentos vão trazer conteúdos de preocupação, que é isso que o sujeito está trazendo para eles. Existem técnicas para trabalhar pensamento. Vou dar uma dica aqui. Foi dormir, foi descansar e o pensamento não te deixa descansar? Escreva isso. Vai lá escrever o que está te preocupando. Aproveita para dar uma olhada se isso tem alguma evidência real. Depois que você viu, é mesmo real esse negócio? Que solução que eu tenho para isso? Vai se exercitar em solução além de problema. Ok? Uma outra condição, a respiração e faça atividade física. Fazer atividade física te ajuda nesse
controle, nessa sensação de proteção que é necessário para enfrentamento de ansiedade. Mais alguma coisa? Ok? Está satisfeita? Estou satisfeita. Claro que assim, a gente tem essa certeza, essa percepção de que dentro de um contexto patológico, né, dentro de uma situação onde aquela, penso eu, e eu queria ouvir a Andressa sobre isso, que na medida em que esses eventos, eles atrapalham a minha vida, eu preciso considerar a possibilidade de procurar uma ajuda profissional, né, porque se tornou uma patologia, se tornou algo que vai precisar ser tratado para efetivamente trazer um resultado de melhor qualidade de vida, enfim. Sim, olha, procure ajuda, procure tratamento, porque é assim que a gente se cura, ok? Imagine que controlar pensamento é muito difícil, não é? Repara que alguns a gente não tem controle. Tem uns que a gente delibera, mas tem coisa que a gente não dá conta. E tem uns que a gente acredita. Pensamentos que tentam adivinhar coisas, adivinhar futuro, adivinhar o que o outro pensa, adivinhar. Esses pensamentos geralmente têm conteúdo ansiogênico, são as distorções cognitivas. Focar só numa situação, procure ajuda para trabalhar os pensamentos. Mas a ansiedade, que passou do ponto de cuidado, ela teve uma história, ela teve sentido em você, na sua história. O que você vai fazer na psicoterapia? Cuidar da sua história. Vê-la por um outro viés, que não aquele que te coloca em perigo e te despotencializa, que é isso que vai fazer com que você transtorne diante dos desafios. Os desafios não vão mudar, tá? Eles vão continuar aí. Não são eles que reduzem, somos nós que crescemos. E aí, fortalecidos, a gente pode enfrentar de uma forma diferente. Então, aquilo que eu sofria tanto porque achava que o outro estava pensando, estava fazendo, que ia acontecer, não tem que ter tanta importância na minha realidade. Eu posso descansar disso. Não preciso ter tanto controle. Porque eu posso lidar com várias situações que parece que vão me desestabilizar. Muito frequente as pessoas acreditarem que, se pensarem no pior, estão preparadas para enfrentar o pior. Então eu já fico pensando que, se não aconteceu, tudo bem, já estou preparada. E não é isso que acontece. Na verdade, se você pensa no pior, para o seu cérebro, você está vivenciando um perigo. E aí ele já te desgasta para esse enfrentamento, e aí, se acontecer o pior, já está cansado, desde a imaginação. E as pessoas pretendem se proteger porque acham, então, eu aguento melhor. Calma, deixa acontecer, vamos ver o que vai. É possível que você aguente, e a prova disso é que tudo que você já vivenciou, você aguentou, viu? Chegou até aqui. Eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo muito aqui, né, André? Muito. Tá sendo muito bom. Já vou ficar menos ansioso. Agora vamos ver o que o jovem tem a dizer? Fala, jovem. Pai Senhor, eu vim contar um pouco da minha experiência com relação à ansiedade. Ano passado eu estava em épocas de vestibulares e eu estava com muita ansiedade sobre se eu tinha estudado o suficiente, se eu passaria nos vestibulares. E um dia eu passei pelo grupo de intercessão e o Senhor deu uma revelação a um dos irmãos de que eu passaria na faculdade porque tudo que eu tinha estudado durante o ano, o Senhor tinha estado comigo. O Senhor deu uma confirmação sobre essa revelação em Deuteronômio 31:8, que diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas nem te atemorizes. E eu guardei aquilo no meu coração, fiz a prova em paz e passei na faculdade, graças a Deus. Bom, eu considero essa fórmula uma fórmula explosiva. Jovem, vestibular, Enem, ansiedade, isso me parece que é quase um lugar comum, né? E nós já passamos por isso, sabemos o que é isso,
Mas qual é a palavra que você dá, Andressa, para o jovem nessa circunstância, uma circunstância, quase que assim, imutável na vida do jovem? Ele vai passar por isso em algum momento. Vai passar e vai duvidar e vai ter que fazer escolhas. E por que é tão difícil para um jovem fazer escolhas? Porque ele está estreando nisso. Percebe quando era adolescente, alguém estava ali dando respaldo para as suas decisões? E agora é a vez deles. Nós somos os únicos que escolhemos e os únicos que correm o risco de errar. E errar pode trazer prejuízo, por isso que é tão problemático. A fase de fazer grandes escolhas que impactam na sua existência. E ainda tem um mito de que o que você escolhe vai definir a sua vida. Nem tudo é tão definitivo assim e muito a gente consegue mudar, ok? Então, reduzir a expectativa sobre essas situações ajuda a enfrentar. Outra coisa, a quantidade de possibilidades, é muita opção para tudo. É muita opção para o trabalho, é muita opção para a carreira. Isso traz pressão, pressão da família, pressão da sociedade e a pressa de realizar tudo isso. Então pode colocar o pé no freio, todo mundo quer estar na faculdade aos 18, mas será que para mim vai ter que ser assim? Para mim não pode ser diferente? E se eu estiver em outra situação, que prejuízo eu posso tomar? Talvez eu aprenda diferente. Considerar outras possibilidades e experimentando com mais tranquilidade a vida, porque nós não estamos numa Olimpíada tentando chegar em um lugar que parece que tem que ser primeiro que os outros e tem que ser melhor que todo mundo. Calma, é a sua vida, é a sua história, vai construindo. Confiar em alguém, porque geralmente o adolescente ele se respalda num cuidador, ele confia naquela pessoa. E de repente ele faz 18 e o problema é dele, né? Ele tem que decidir como trabalha, ele tem que decidir a carreira, que profissão que ele vai escolher. Imagine, se com 18 anos você tem certeza de todas as suas habilidades e o que vai ser de você daí 20, 30 anos. Isso não é possível. As pessoas não sabem do dia de amanhã, quanto mais daqui 20 anos. Será que eu vou gostar do que eu vou escolher hoje? Essa incerteza traz muita insegurança, porque parece que ele tem que saber garantias de que a escolha dele é essa mesma. Não, é uma escolha, ele vai tentar. E se ele precisar mudar, pode mudar. Tudo bem? Ótima explicação, né, pastor Josias? Há um aspecto, Andréia e Andressa e demais estão aqui, que eu julgo interessante nessas participações dos jovens, é que, invariavelmente, elas estão associadas a uma experiência de vitória. Então, a doutora Andressa aqui, ela fala sobre um aspecto que é o aspecto de você não precisar entrar num quadro de ansiedade em função dessa realidade do exame, da prova, da concorrência, que, aliás, o mercado trabalha fortemente em cima disso e tudo mais. Isso é um aspecto. Tá? O outro aspecto, e que é associado àquilo que você falou já algumas vezes, né, de você ter a segurança, é você ter no Senhor aquilo que vem além do que você pode fazer. Você faz a sua parte. Você tem todos os recursos possíveis que você acabou de colocar dentro do ambiente da psicologia para enfrentar uma situação. No mundo tereis aflições. E aí você tem o tem de bom ânimo, que é aquilo que vem da parte do Senhor, que acaba por trazer experiências. Traz uma vitória, e trouxe uma vitória para a nossa irmã Maria Eduarda, que falou ali agora no Fala Jovem. Andréia, vamos lá, segue aí. Agora, pastor, a gente vai mudar um pouquinho de jovem para criança, né? Então, outra colega sua de profissão, a Fernanda, está aqui no estúdio. Fernanda, pode fazer a sua pergunta. Andressa, você falou sobre a importância de cuidar de uma criança para que ela não sofra de ansiedade quando for mais velho, né? Mas uma criança, ela pode ter ansiedade? Sim, Fernanda. As crianças são frequentes vítimas de ansiedade, principalmente porque elas não conseguem distinguir fantasia de realidade.
Percebe? Então, tem uma ansiedade que se apresenta muito na infância, que é a ansiedade de separação. Mais ou menos aos 7 anos, eles vão mais para a escola, ficam menos com os cuidadores e aí eles vão apresentar esse medo, que às vezes vão surgir sonhos, vai ficar mais choroso de ir para a escola, evitar ficar distante, e outras variedades que isso apresenta ansiedade de separação. Mas é importante que a criança não acesse tanto conteúdo que traga a sensação de perigo. Nós temos hoje acesso a telas com frequência, não é? As crianças estão assistindo algum programa, jogando um joguinho, e aquele conteúdo deixa ele ameaçado. Só que ele não sabe. Ele só sente medo. E daqui a pouco ele sente medo que o pai vai trabalhar, ele sente medo que a mãe não está ali perto dele, não consegue dormir sozinho, ele está ansioso. Ele começa a comer mais do que o comum, ou parar de comer. Agora, o mais interessante e precisa chamar a atenção de quem cuida é quando a criança para de brincar. Se ela parar de brincar, precisa cuidar muito rápido. Então, já brincava o tempo todo desse jeito, e agora não está brincando mais, só fica no celular. Ok? Então, é uma situação que desperta atenção e criança fica muito ansiosa mesmo. Só conversar com elas, você percebe que elas estão com medo. Né? Bom, vamos seguir com mais uma participação, Andressa, de um jovem, a jovem Rafaela Ferreira, que vai participar agora. Fala, jovem! Vou trazer uma breve experiência sobre a ansiedade. Em diversos momentos da minha vida de jovem, quando eu sinto que a ansiedade ela vem, quando eu sinto a dúvida no meu coração surgindo, eu pego o violão e eu começo a louvar ao Senhor. E através dos louvores o Senhor me visita, através dos louvores eu sinto a operação do Espírito Santo, consolando o meu coração, acalmando a minha mente, e eu posso voltar às minhas atividades diárias, porque o Senhor já me deu paz, já me deu descanso, já me deu tranquilidade. Porque, como diz ali em Salmos 22:3, o Senhor habita entre os louvores, e através do louvor eu tive a minha experiência. A paz do Senhor. Andressa, eu venho do louvor. Minha formação desde criança, no louvor, na igreja. Eu gosto sempre de contar que a primeira vez que eu toquei na igreja, os meus pés não tocavam o chão, ficavam balançando na cadeira de tão pequenininho que eu era ou de tão grande que a cadeira era. Mas a música em si, ela de fato já é uma ferramenta que, do ponto de vista do emocional, do ponto de vista do psicológico, ela tem uma influência reparadora, tranquilizante e tudo mais. Mas quando a gente parte para o louvor, e aí é uma opinião minha, eu queria te ouvir acerca disso, a gente agrega dois aspectos fortíssimos. A música, a musicoterapia, a música como terapia, que por si só já é eficaz. 2, no louvor, na adoração ao Senhor, nós temos a percepção, e aqui eu faço um gancho na resposta que você acabou de dar sobre a criança, de que a gente identifica o Pai, o Senhor Deus, próximo a nós, a presença do Senhor nos traz esse conforto e a experiência que a Rafaela acabou de trazer, ela tem essa explicação. Pelo menos é isso que eu penso. Eu tô certo? É isso mesmo? Interessante que ter um cuidador, né, ter o apoio de alguém, dá segurança para percorrer o caminho da sua existência. E para alguns isso faltou na sua história. Não foi possível ter referência de quem realmente cuidou. Vai fazer falta mais tarde. Mas a música, ela é terapêutica, ela pode ser uma ferramenta de auxílio muito importante. E se a pessoa acredita que isso lhe faz bem, isso lhe faz bem. E isso foi o que aconteceu com ela. Ela continuou o percurso confiando em alguém. Então, confiar em pessoas, poder eleger uma referência, cuidar mais de si,
as pessoas cobram muito de quem é jovem, né? Tem 20 e poucos anos. E aí? Você já está empregado? Esse trabalhando com o quê? Vai casar quando? Faculdade, vai casar quando? Casou e os meninos? Não dão sossego. E às vezes eu até evito alguns encontros, porque lá vem alguém perguntando da minha vida. Eu vou ter que dizer, essa pressão social, e a pessoa também se cobra em desempenho. E talvez ainda não é o tempo. Não é o tempo da pessoa. Ela precisa de um pouco mais para reunir habilidades para desenvolver aquela tarefa. Algumas pessoas precisam pensar mais antes de fazer algumas escolhas. Outras pessoas precisam reunir outros recursos. Todo mundo pode fazer o curso que sonha a hora que sonha? Não. Algumas áreas exigem mais investimento de tempo, que não vai ser possível naquela realidade. Todo mundo pode morar onde sonha, pode trabalhar como sonha? Não. Um outro fator que vai ser determinante é se essa pessoa pode ter apoio de alguém e pode confiar que esse alguém vai cuidar dela. Vai ser um grande diferencial. Tem gente que tem isso nos pais, tem alguém que vai dar esse apoio, essa referência, outros não. Vão precisar da fé. Pastor, eu tenho o último jovem aqui para fazer a pergunta. Vou aproveitar para corrigir o nome dele, é Gustavo Lírio, certo? Muito Gustavo, bem, pode Gustavo fazer Lírio. sua pergunta. Como a ansiedade pode ser diagnosticada, tendo em vista que não existe uma idade para que a pessoa venha sofrer dela? Criança, adolescente, jovem, idoso. Eu tenho também mais uma pergunta que Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E essa é uma das grandes dificuldades do jovem, porque nós queremos algo para agora, não é para amanhã. E quando chega esse amanhã e a bênção do Senhor ainda não se cumpriu nas nossas vidas, nesse momento a ansiedade começa a crescer nas nossas vidas. E qual o conselho que você tem nessa hora para os jovens nesse sentido? Ok. Primeiro, o diagnóstico, né? Como é que ele é feito? Muitas vezes é o relato do paciente. Ele vai relatar o seu desconforto e nós vamos identificar qual é o quadro clínico que ele apresenta. Outras vezes ele vai ser atendido por um outro profissional e descartando outras possibilidades, por exemplo, estou com náusea, verificou, não tem problema no estômago, então trata uma ansiedade. Vai ser por descarte. A dor de cabeça, os incômodos do sono, vai ser avaliada a situação e direcionado para o tratamento. É assim que é feito o diagnóstico de ansiedade. Quanto à pressa, né? E aí a necessidade de que se realize coisas. Todo mundo ter sonho e querer realizar é positivo. Aliás, é um motivador. As pessoas devem ter sonhos e investir neles. Agora tem que considerar o processo que o sonho será construído. A grande dificuldade dessa geração é porque o processo não ficou muito claro. Foi se perdendo essa ideia com as novas tecnologias que nós temos, novos modos de viver. É muito instantâneo, é muito rápido, é imediatista, os recursos chegam na mão de uma criança ou de um adolescente. Como assim é um processo? Eu me tornar aquele profissional? Eu vou ter que viver um dia depois do outro. Isso vai ser construído num percurso. E vai ter dia muito bom. E vai ter dia não bom. Vai ter conquista e vai ter perda. Ok? E vai ser assim. Diante disso, o que eu preciso? Autocontrole. Autocontrole é o pé no freio. Nem tudo é como eu quero. Lidar com frustração, tá? Muito importante. Mas um dia depois do outro vai ajudar muito a espera. A espera também é enriquecedora. Andréia, a gente tem uma convidada especial também para o programa. Eu queria que você apresentasse ela e falasse como é que ela vai intervir nesse programa. Sim, a doutora Ana Peixoto. Ela gravou um vídeo especialmente para nós aqui e ela vai explicar, pastor, a diferença entre ansiedade e angústia. Vamos assistir? A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar com os irmãos. Ansiedade não é a mesma coisa que angústia. A ansiedade, ela é uma reação normal diante de algumas situações que vivemos.
Um medo pode gerar ansiedade, preocupação excessiva pode gerar ansiedade, expectativas. Então, é muito natural que o jovem passe por vários momentos de ansiedade. Olha o número de decisões, escolhas que ele precisa fazer nessa fase da vida dele. É uma mudança, é uma prova de concurso, prova do Enem. Gerar expectativas em relação à escolha da vida pessoal. Então, são vários fatores dentro desse processo de escolha que muitas vezes o jovem ou o adolescente não se sente maduro ou apto para fazer. Então, não precisa entrar em sofrimento nessa hora. Tenha um pouco de paciência, estude as opções que você tem, aquilo que o mercado está te oferecendo. Tenta buscar uma área de identificação pessoal, acadêmica, para que essa ansiedade não venha sobressair diante das outras emoções que temos normalmente, que aí é que mora o perigo. Quando essa ansiedade, ela é contínua, ela é persistente, ela começa a interferir nos seus hábitos de vida, na sua vida social, no seu apetite, no seu sono e acaba interferindo na sua vida. Então, nestes casos de excesso de ansiedade, é que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Mas se é uma situação momentânea, passageira, que está gerando ansiedade, por exemplo, um jovem que vai fazer prova do Enem, é natural que ao longo do ano ele se sinta ansioso até novembro, porque ele tem que se preparar, ele tem que estudar, que é também o que a ansiedade gera, é um impulso para você se preparar para os seus desafios e os seus enfrentamentos. Então, se você está neste estado, não precisa se preocupar. É ter paciência que quando esse fator estressante passar, a ansiedade, ela volta ao patamar anterior. A angústia é diferente da ansiedade, porque a angústia, você se sente impotente diante de um fato, uma circunstância, um enfrentamento. É um medo, uma preocupação, um estado de fadiga, de tristeza, com repercussões inclusive físicas. Você sente um ataque cardíaco, você sente um bolo na garganta, mal-estar, e tem angústias que são muito acentuadas, que o paciente, às vezes o paciente ou a pessoa sente até uma sensação de desmaio. A angústia, ela não é um transtorno, mas ela está presente em alguns transtornos mentais e se também, igual à ansiedade, se ela estiver desproporcional, ela precisa de ter uma abordagem profissional. A angústia, como um sentimento negativo, ela gera essa inquietação. Mas também ela pode ser momentânea, ela pode ser passageira, porque como você se sente impotente e às vezes não tem como mudar aquela situação, aquele fato que você está vivenciando, é aguardar a passagem, aguardar este momento para também voltar ao patamar anterior de botar essas emoções sob controle. Mas, se você notar que a angústia está trazendo repercussões na sua vida, nos seus sonhos, nas suas metas, trazendo um estado de tristeza, realmente, neste momento, é hora de você buscar uma outra alternativa, uma ajuda profissional. Em ambos os casos de aumento de presença de sintomas mais elevados, nós temos que lembrar que quanto mais cedo, melhor, porque nós evitamos outros distúrbios emocionais e outros problemas e outros agravamentos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Obrigado, doutora Ana.
pela sua participação. Nós gravamos com a doutora Ana lá no nosso estúdio no Manaim, e ela nos deu a honra de fazer essa abordagem acerca de ansiedade, também complementando aquilo que nós estamos falando aqui já. Bom, a gente viveu essa experiência, estamos caminhando para o final do programa de hoje, em função do nosso tempo, mas eu queria, antes de termos uma palavra que vai ser trazida de um pastor, eu queria, Andressa, que você falasse para o jovem, né, os jovens que estão aqui, que você fizesse uma abordagem final falando sobre isso que nós tratamos, né, diante de um quadro de ansiedade, o que o jovem deve fazer? Ótimo. Diante do quadro de ansiedade, primeiro, aceita a ansiedade. Não leia como um problema a ser resolvido. De início, não. Observe o que está acontecendo com você. Perceba se está impedindo algo que você gostaria de realizar. Se assim estiver, procure ajuda. Procure saber que algo é esse. É muito frequente quem está sofrendo de ansiedade sentir assim, pressão no peito, muita dificuldade de respirar, parece que eu estou sufocando. Essas sensações despertam uma ideia de que tem algo que você quer dizer e não está conseguindo. Pode ser que você ainda não entendeu. Na ajuda psicoterápica você pode ter esse auxílio. Uma outra saída é você entender o que é que tanto te sufoca. O que é que você gostaria de fazer e não está fazendo? E como é que você lida com o conflito entre o seu desejo e a realidade? Não é possível vivenciar aquilo que você deseja. E aí? Como é que você vive isso? Como é que você lida com ser frustrado e ser impedido de fazer aquilo que você quer? Será que essa tolerância que é preciso desenvolver está presente ou ela precisa de mais investimento? Porque não é assim como eu quero, não quer dizer que não seja interessante o que eu esteja vivendo. É só assim ou não é de modo nenhum. Então, lidar com a vida com mais flexibilidade, não determinar com uma sinopse que você tem que desenvolver aquela história, que você recebeu de alguém e assim você tem que viver. É a sua existência, a sua história e provavelmente você terá surpresas e terá mudanças. Isso não quer dizer que seja um problema. Isso quer dizer que você vai crescer neles. Está tudo bem esperar e está tudo bem não conseguir no tempo que você achava que seria. Porque para você é diferente do outro. O outro é o outro e você é você. Não usar um padrão de referência externo. As pessoas são diferentes e as histórias são diferentes. Muito de comparação traz ansiedade. Comparação com o colega da mesma idade, que já conseguiu passar, que já conseguiu a profissão, que já está casado, que está independente. Será que realmente vocês são tão semelhantes assim para conseguir a mesma coisa no mesmo tempo? Ou para você precisa de outros recursos? Então, evitar a comparação, evitar se cobrar demais, procurar ajuda sempre que perceber que está sendo difícil, não se envergonhe disso. Pedir ajuda é uma virtude. E as pessoas estão disponíveis quando a gente sabe pedir. Não se censure tanto. Observe que a cidade que você tem, nunca mais você vai ter. Aproveite bem. Não é preciso que você prove para os outros aquilo que você é capaz, para que você realmente seja capaz. Não duvide tanto das suas possibilidades. Procure saber como é que você reage quando você erra. Você costuma se censurar, brigar com você? Quando você comete um erro, você fala, puxa, de novo. Tá você desse jeito, também nunca vai conseguir nada. Quando o seu amigo comete um erro, como é que você faz? Não diz assim, vamos lá, vamos de novo. Que é isso? É só essa vez, você tem que tentar. Então seja mais amigo seu, mais gentil com você. Assim como você trata o amigo, trate-se. Combinado? Bom, a gente está caminhando para esse final
E nós temos sempre, você que já assistiu as duas edições anteriores do programa, você sabe que a gente sempre tem uma palavra de um pastor no final. E nós vamos trazer agora, num formato um pouco diferente, e você vai ouvir uma mensagem trazida pelo pastor Marcelo Ferreira sobre esse tema. Uma mensagem curtinha. Vamos lá, fala, pastor. Nós saudamos todos os jovens com a paz do Senhor. Nos foi pedido deixar um versículo para os jovens sobre ansiedade. O texto que nos veio foi da carta da Epístola Universal do apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja a sabedoria de Deus e como a ansiedade faz parte da natureza humana. Este versículo não está em uma das cartas pessoais, dirigida a uma igreja ou a uma pessoa, a Timóteo, a Tito, mas numa carta universal. Porque a ansiedade, ela é universal. Todos têm, independentemente da idade. Não são só os jovens. Mas o texto já traz o segredo. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, a ansiedade faz parte da natureza humana e, na verdade, ela é até necessária, porque é a ansiedade que te move, é o combustível que te leva a querer alcançar objetivos, alvos, sonhos, projetos. A ansiedade nos faz buscar o Senhor. A sede da alma, na expressão ali grega, está ligada justamente à ansiedade. A minha alma tem sede de Deus, ela tem ansiedade. Pela presença do Senhor. A nossa alma tem essa ansiedade, como os guardas ficavam ansiosos pelo romper da manhã, a nossa alma tem a ansiedade do céu, da eternidade. Então a ansiedade é necessária. Ela é chamada ansiedade produtiva, que vai te mover, que te faz trabalhar, que te faz lutar por algo. Não ter ansiedade, que não é bom. Esse extremo não é bom. Uma pessoa que não tem essa ansiedade produtiva, ele fica uma pessoa indiferente, passiva, a inércia. Lógico que também não pode ir para um outro extremo, quando a ansiedade te domina e ela passa a ser senhor na sua vida. A palavra diz assim, também na carta universal de Pedro, de tudo que o homem é dominado, ele se torna escravo. Se a ansiedade te dominar, você vira um escravo dela. Se você for vencido por ela, ela passa a ser seu Senhor. Não. Nós temos que ter um temperamento dominado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito do Senhor, dominando o nosso ser, para que possamos conseguir os nossos objetivos com equilíbrio. E encerrando, não poderia deixar de falar de quem escreveu esse versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, foi Pedro. Ninguém mais ansioso que Pedro. Pedro sabia que estava falando, era a experiência dele. A gente olha para o ministério de Jesus, Pedro era um homem ansioso, precipitado, passava na frente, às vezes atropelava até o próprio Senhor Jesus, ele não conseguia esperar, ele falava antes da hora, falava sem pensar, era um homem extremamente ansioso. Então, mas depois você pega Pedro depois do Pentecostes, transformado, dominado pelo Espírito, a ansiedade nas mãos do Senhor. E aí Pedro agora vem transformado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E até a expressão que Pedro usa é de quem sabe o que é ser ansioso. Ele não fala assim, colocando. Quem está ansioso não consegue ir lá colocar. Ele lança, ele é jogando, é bem do ansioso. Do jeito que você estiver, como você está, como você é, lança toda a sua ansiedade dentro do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Marcelo Ferreira, que nos atendeu em gravar essa mensagem para você, jovem, nessa edição do programa de hoje. Bom, a gente chegou então ao final. Primeiro eu quero agradecer a Andressa por estar aqui, pelo seu tempo, por trazer indicações, informações, ensinamentos tão importantes para os jovens que estão aqui, para os jovens que estão nos assistindo,
sobre esse tema ansiedade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Já fica o convite para em outra oportunidade estar conosco aqui. Eu que agradeço, foi muito bom contribuir e poder participar desse crescimento, dessa novidade que é o programa, que vai favorecer muitos jovens, muitos dilemas aí precisam ser compreendidos. Amém. Vamos lá, vamos em frente. Andréia, minha colega, paz do Senhor. A paz do Senhor, obrigado por pastor. ter vindo também. É sempre um prazer e foi ótimo estar aqui com a Andressa e também com os jovens. A gente não abre mão de você aqui não, hein? Os diretores do programa, os jovens são os diretores do programa, já disseram que não abre mão de você aqui não, viu, André? Você já sabe disso. Queridos, muito obrigado por terem vindo. A paz do Senhor Jesus. Também já fica o convite para estarem conosco mais vezes. Abrilhantaram o programa, tá bom? Bom, a gente então está chegando ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu quero convidar você a sempre nos acompanhar. Vamos trazer temas cada vez mais interessantes para você, jovem. É um programa para você mesmo. Programa feito em direção aos jovens, não só da Igreja Cristã Maranata, você que é evangélico, você que nem é evangélico, mas o programa ele é feito para que você tenha essa oportunidade de conhecer mais sobre os assuntos doutrinários e os assuntos do dia a dia direcionados para o jovem. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Música